Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza, certo, sem mais enrolo para começar mais um capítulo de One Piece. E bom, antes de entrar na capa, trago mais uma página extra falando sobre o Bug e seu bando. O título da página é Bug, o Pirata Palhaço. O subtítulo, o processo de criação do personagem. Essa é a parte 2. Tem um desenho do Bug sorrindo no lado superior direito. Na verdade, ele está chocado. Bom, a página traz 4 pequenos parágrafos falando sobre a página extra do capítulo 23 e 18. Dito isso, o primeiro parágrafo fala sobre o Bug e diz: aquele desenho foi o segundo design do bando do Bug naquele tempo, e o atual, não é muito diferentes. Isso é sobre o Bug que aparece no capítulo 18, essa imagem cheirosa. Ele explica que esse é o motivo pelo qual o Bug não será mostrado. Já o segundo parágrafo, responde à pergunta, por que o Zoro está na imagem? E, por que isso, segundo Oda, Zoro estava na ideia original do que seria o bando do Bug. Ele seria como um guarda-costas. Porém, depois de pensar muito sobre o assunto, ele mudou de ideia. Mas quem diria? Agora o terceiro parágrafo fala sobre o Hashi, nome que vai ser reaproveitado na obra, mas por agora, o Hashi, o mensageiro. Que fiquei enlouquecendo e não me pergunte o motivo, mas cheguei a acreditar que era uma versão animal do Bug. Na verdade, seria um pássaro mensageiro que o Bug usaria para se comunicar. Uma ideia interessante que teve uma remodelagem igual ao Zoro. A ideia de ter pássaros mensageiros existe no universo de One Piece. Além de revelar que o pássaro seria um espécime de pombo-correio, Oda também explica que a espécie do pássaro se chama o pó, imagino que seja de um pombo, seria incrível se fosse. De qualquer forma, o pó é uma espécie de pássaro que vive na grande linha. E o último parágrafo fala sobre o Moji. Tem 2 desenhos dele, em um deles, temos 2 versões, Moji de frente e de lado. Nessa versão, o domador dos piratas Bug era forte e possuía um corte de cabelo maluco. Deixando uma linha fina de cabelo e barba circulando a cabeça como se fosse uma juba, um minúsculo rabo de cabelo amarrado de forma que imita o rabo de um leão e o resto da cabeça é raspada. Em resumo, é como se ele tivesse um leão na cabeça. No lado tem outra versão, nessa o Moji possuía uma aparência mais puxada para o panda. Ele era mais gordinho com a cabeça redonda. E no parágrafo diz o seguinte: esses são alguns dos rascunhos do Moji. Escolhi alguns e coloquei aqui, mas não foram publicados por parecerem muito idiotas. Vi só agora, além de ser maromba, o Moji forte tinha uma tatuagem. E é isso, por enquanto, não sei se tem mais. De qualquer forma, vou para a capa, que mostra a Nami usando uma cobra como banco. Ela come uma maçã enquanto segura o seu bastão. A cobra está de olho roxo, um curativo na testa e nariz sangrando, e ainda assim, não para de olhar para um ninho de pássaros com filhotes que foi colocado em cima de sua cauda. E de cara, temos o retorno dos pirralhos. Os piratas Usopp voltam em arrependimento para procurar o Usopp e acham o bando do Luffy no restaurante. Vale dizer, acho os nomes desses personagens horríveis. Bagulho difícil de decorar, Ninjin, Tamaneg e Piemon. Enfim, o Tamaneg foi quem viu o Usopp liderando o grupo do Luffy e avisou os outros. O trio decidiu entrar no restaurante, mas já estão certos que aconteceu alguma coisa com o Usopp. Eles entram gritando, piratas Usopp aqui, e se trombar de frente vão ter problema. Nami e Luffy reagem com um olhar julgador. Como quem diz, quem é essa gente? Já o trio, ficaram em choque. Usopp não estava em lugar nenhum. Os piratas Usopp são muito emocionados e facilmente impressionados. A ideia de que o Usopp foi comido é tão forte que qualquer comentário faz eles pensarem que isso de fato aconteceu. Então ouvir o Luffy dizer, que carne boa, foi o mesmo que ouvir, que carne humana boa. No lado, Zoro vê o desespero dos pivetes e resolve brincar e diz, sim, é isso mesmo, comemos o seu capitão e ele estava uma delícia. Os pivetes recebem a informação e respondem mostrando um pouco do preconceito deles. Gritando em desespero, Onibaba para a Nami. Onibaba que seria uma bruxa ou mulher demônio. Bom, depois de desmaiar e respirar um pouco, os pivetes se acalmam e aprendem que o Usopp disse, já está na hora, tão tarde. E foi embora. Os pivetes são tudo cabueta e revelam que o Usopp foi na casa da Kaia, a herdeira mimada da vila. Usopp foi contar mentiras e isso é muito positivo na visão dos membros do seu bando. Na política também, mas enfim. Também vale dizer que acho muito fantástico, o Oda simplesmente fez um mordomo que usa como estampas de sua roupa, 2 cocôs gigantes. Tem noção, não existe dica maior que essa. O Clarador odeia esse trabalho e ele deixa claro na roupa que veste. E todo mundo trata como se fosse algo supernatural. Quem nunca saiu por aí com uma estampa dessas? Dito isso, estamos na mansão da Kaia onde ela tem uma discussão com o seu mordomo Clarador. Em seu quarto, Kaia diz que quer conversar com o Usopp, mas o Clarador a proíbe. Usopp é famoso por suas mentiras e o Clarador usa isso como desculpa para proibir a Kaia de ver o Usopp. Uma parada muito parecida com o Senado, sabe? A desculpa que eles usam é a saúde, mas enfim.
O Clarrador também diz que as mentiras do Usopp são excitantes demais para alguém doente como a Kaia. Outra dica de que o sujeito é mau caráter. Ele não deveria ser a favor de coisas que animem a garota, que tragam alegria e coisas assim. Nem para levar a garota para dar uma volta. E tem mais, como uma pessoa autoritária normalmente faz. Clarrador usa um argumento com peso emocional para impedir que a Kaia continue discutindo. Nada do que ele diz faz sentido e continuar buscando desculpas é complicado, então ele usa a cartada dos pais. E diz: os seus falecidos pais, como último suspiro, me mandaram proteger você. Coisa que ela não tem nem como comprovar. Não tem uma carta dos pais, tudo que tem é a palavra dele. Além disso, ele usa isso como desculpa para justificar os seguranças que contratou para ficar na entrada do terreno. A garota vive presa e ninguém acha estranho. Mas é isso, usando a carta dos pais falecidos, Clarrador mexe no emocional e faz a Kaia aceitar suas ordens sem sentido. A vida também não é ruim para ela. O dia inteiro deitada, água e comida é entregue na cama. A única coisa que não me faz sentido nessa casa é que não existe uma mulher. A Kaia tem problemas para ficar em pé, então é esperado que receba ajuda para ir ao banheiro. Tipo de coisa que muitas vezes passa. A pessoa até percebe, mas não se importa. Igual ao Clarrador que não se importa com os sentimentos da Kaia e depois de forçar a garota a seguir suas regras, vai embora. Mas, ele mal sai do quarto e toda a segurança e ordens sem sentido se tornaram inúteis. Usopp já tinha entrado no terreno da mansão e estava esperando embaixo da janela do quarto da Kaia. Momento que aparece outra diferença do mangá para a animação. Na animação, o quarto da Kaia fica no primeiro andar da mansão e para alcançar a janela, Usopp sobe no galho de uma árvore. Aqui, o quarto fica no nível do chão, uma segurança que faz inveja. E dito isso, a conversa deles é esquisita. Kaia abre a janela e fica feliz ao ver o Usopp que percebe que a Kaia não parece bem e pergunta: ué, está triste porque, sendo bonita desse jeito? Mas a Kaia ignora completamente isso e diz que gostaria de receber o Usopp como convidado, mas o Clarrador não deixa. Importante lembrar, a casa é dela. Mas, sobre o convite, Usopp diz que não se importa, lugares fechados não combinam com ele, pois ele é um guerreiro do mar. Esse comentário sobre como lugares fechados só o deixaria sufocado, me fez lembrar um personagem que dizia algo parecido. Provavelmente, é só uma coincidência. Continuando, Usopp começa a contar suas histórias, e a primeira é sobre um peixe dourado gigante, tão grande que ele confundiu as fezes desse peixe com uma ilha. Uma ilha de merda, literalmente. Inclusive, poderia se tornar uma ilha de verdade. Enfim, o importante aqui é outra coisa, já que temos aí a primeira das grandes mentiras do Usopp. Não exatamente a primeira, mas uma das primeiras que se torna, enfim, Usopp veio animar a doente Kaia e quando o Luffy, de volta no restaurante descobre isso, ele fica surpreso com o ato bondoso do colega. Voltamos para o restaurante para ver os pivetes tentando impressionar o trio do Luffy mostrando o quão incrível o Usopp é. Para isso, cada um fala uma qualidade, que na minha opinião, duvidosa, que eles admiram no Usopp. O Ninjin diz que gosta da forma que ele se infiltra no terreno da mansão. O Piinman diz que gosta da covardia do capitão e se pensar bem, faz sentido, ele também é. E por fim, o Tamaneg fala que admira as mentiras que o Usopp conta. Mentir não é fácil, mas o Usopp tem um diferencial, ele não se importa que as pessoas saibam que é mentira. Por exemplo, a mentira do peixe dourado, um peixe tão gigantesco que suas fezes parecem ilhas. Se alguém disser que isso é mentira, isso não afeta ele em nada. Provavelmente vai inventar uma mentira nova por cima. E nessa conversa toda, o Luffy que não entende muito sobre doenças, acha que a menina rica está bem de saúde. E os pivetes, também não são gênios da medicina, dizem que sim, graças ao Usopp. O médico que cura através da mentira. Tem gente que ganha uma grana por aí. Mas enfim, o ponto é, ao acreditar que a Kaia está bem, Luffy decide ir visitar ela e pedir um navio. É um momento esquisito já que a Nami é contra a ideia além de apontar que, ele acabou de desistir dessa ideia e não faz nem 10 minutos. Comeu merda, gritou a Nami, mas na página seguinte está todo mundo no portão da Kaia. Detalhe, os guardas foram de Nárnia. Isso é uma diferença, na animação, os seguranças estavam na frente do portão. O que faz muito mais sentido. De qualquer forma, no portão, Luffy faz uma saudação e pede um navio emprestado. Um momento de maluco, ele fala com o portão e quando não recebe uma resposta, por motivos óbvios, ele decidiu invadir. O que também é um pouco diferente da animação. Primeiro que tipo assim, quem empresta um navio, ainda mais sabendo que será o navio de um futuro bando pirata. E em segundo, minhas lembranças estão me confundindo. Lembrava que o pessoal entrava por uma passagem secreta. Então fui ver a animação. Vale dizer, os seguranças somem no mangá porque foram almoçar, o que não faz muito sentido. O Clarrador além de mentiroso é mão de vaca. Maluco contratou só 2 guardas. Era pra contratar no mínimo uns 6. Um animal, tem troca de turno, comer e dormir. O cara nem se tornou rico e já explora igual.
Mas enfim, acaba que diferente da animação, o grupo pula de forma normal depois de escalar o portão. Na animação o Luffy usa os poderes de borracha para se catapultar com todo mundo pra dentro. Bom, enquanto o bando invade, o Usopp lança outra mentira famosa. Ele conta que fatiou o peixe dourado e o mandou para a terra dos anões e até hoje, o pessoal ainda vive de comer esse peixe. Porque o conceito de apodrecimento só foi inventado anos depois e o peixe não é afetado por isso. E para mostrar as habilidades de mentiroso e falta de vergonha do Usopp, o grupo chega de repente e interrompe a história do país dos anões. O Usopp fica surpreso, mas rapidamente inventa que aqueles dois caras e a garota são novos membros do seu bando. Ele ainda diz: esse pessoal veio de longe depois de ouvir sobre mim. O que poderia fazer além de aceitá-los? Porém, o Luffy não entra na brincadeira e nega de forma seca. Ele vai direto no que importa e faz o pedido para Kaia. Na verdade, ele nem chega a dizer, na real. Mas, fica meio óbvio. Ele diz que tá precisando de um navio, mas no momento que ele iria dizer, menina, soube que você tem um sobrando por aí, que coincidência, né? O Clarrador aparece, um babaca em níveis preocupantes. Tem que pensar que a Kaia é a dona da casa, dona de tudo e ainda assim, tem que se explicar sobre quem entra e quem sai. Mas parece que ela mora de favor. Então temos o Clarrador que além de dizer, mais tarde a gente conversa, como se fosse o pai dela. Ele ainda sai expulsando todo mundo. Chegou o dono da casa. O Luffy que não conhece a peça comenta que precisa de um navio, mas o Clarrador só faltou dizer, foda-se. Depois, de forma nada suspeita, ele começa a implicar com o Usopp. Tecnicamente, ele deveria pensar que tá todo mundo junto, mas ele queria implicar com o Usopp. O Clarrador diz que ouviu muito sobre o Usopp e que mais recentemente, os seguranças relataram que viram ele cercando a mansão. E pergunta, o que veio fazer aqui, animalzinho? O Usopp não nega que estava circulando por aí, até porque, a rua é pública. E sobre sua invasão, ele diz que ouviu falar de uma toupeira gigante e veio investigar. O que é deveras curioso. Não lembrava que essas 3 mentiras eram ditas agora. Jurava que aconteciam em momentos separados. Minha memória já não é mais a mesma. E digo mais, tenho uma opinião sobre esse orgulho e respeito que ele tem pelo pai. Assim, vou ser bem sincero. O apego que o Usopp tem pelo pai é completamente maluco, pra mim. Isso é uma influência japonesa, obviamente, né? O mangá é japonês. Mas, vale comentar, sem entregar muita informação pra quem talvez não as tenha. Usopp é órfão de mãe, e o pai foi para o mar anos atrás. Usopp passou a maior parte do tempo de sua vida vivendo sozinho. Mas, aqui no Brasil, pessoal não costuma guardar bons pensamentos sobre pais que os abandonaram quando crianças. Tem uma ideia de orgulho pelo pai estar seguindo o seu sonho, porém, quem pagou o preço não foi ele. Não acho que seja algo para se orgulhar. Se ele tivesse deixado a vida da esposa e do filho segura, com dinheiro ou uma forma de sobreviver, ai beleza. Mas nem tocam no assunto. De onde o Usopp retira dinheiro para comer? Já adiantando uma informação que vem, o Usopp cresceu desde os 7, 8 anos sozinho. Você supõe que ele recebeu ajuda da vila e por isso não morreu de fome. Mas com toda certeza, ele viveu na pobreza e isso não é nem comentado. E ele não sentir raiva do pai ter deixado ele para ter uma vida de dificuldade, pra mim, é a maior mentira do Usopp. É isso. Voltando, o Clarrador diz que, de fato, Usopp é como as pessoas dizem, sua fama o precede. E de forma nada suspeita, ele comenta que ouviu algo sobre o pai do Usopp. E vale dizer, ele provavelmente não ouviu nada mais que, ele foi embora para ser pirata e nunca mais ouvimos falar dele. Mas, o Clarrador traz para a discussão, o pai do Usopp, que não deve ser assunto na vila há mais de 4 ou 5 anos. Só pra dizer que o cara é um pirata desprezível. Concordo, desprezível, mas não por ser um pirata. Mas, o Usopp discorda um pouco e já fica revoltado. Aí o Clarrador bem no estilo, acuse os outros de ser o que você é, diz que a Kaia e o Usopp são de realidades diferentes. Se existe alguma dúvida, ele está dizendo que ela é rica e ele é pobre. E poderia parar por aí, mas o animal questiona se o Usopp quer dinheiro. Os papos do Clarrador são soltos, ele vai jogando ideias, buscando o que ofende o Usopp. Se você não sabe quem ele é, talvez passe batido. Tipo assim, 1 ano fazendo isso, indo conversar com a Kaia, 1 ano. Se ele quisesse pedir dinheiro, já teria pedido há muito tempo. O maluco só está querendo ofender. É nesse momento que a Kaia demonstra que está viva, mas sua voz não é ouvida. A Kaia manda o Clarrador pedir desculpas e em mais uma demonstração de arrogância do mordomo que se comporta como o dono da casa, ele se nega a pedir desculpas e ainda chama o Usopp de selvagem. O Clarrador é um bom exemplo da pessoa que fica apontando e acusando os outros de serem o que ele é. Então, se recusando a dar ouvidos a Kaia, ele retorna a falar mal do pai do Usopp, fazendo o mentiroso covarde explodir de raiva. Raivoso, quando, na verdade, deveria estar sorrindo e agradecendo. Sentir orgulho por alguém que te abandonou é coisa de maluco. Mas não tem jeito, Usopp dá um porradão no meio da cara do mordomo babaca.
E digo mais, esse clarrador me irrita. Porque ele é muito real. Ele fica ofendendo sem parar, um temperamento horrível. Você vê clarradores todo o dia nas redes, no shooter principalmente. Tipo de pessoa que acha que está tudo bem, já que não falou nenhum palavrão, ofendeu com palavras educadas. E quando a reação do Usopp é violenta, mais violenta que a dele. Ele reclama, caralho que maluco agressivo. Só podia ser filho de pirata. É mesma coisa que ficar balançando o pé em um lago de jacarés e depois reclamar que foi mordido. Ficou perturbando o dia inteiro e quer receber flores. E digo mais, as pessoas deveriam ser mais como o Usopp. Não pelo mesmo motivo, foda-se o pai dele. Enfim, enquanto o Usopp grita sobre se orgulhar do pai merda que tem, o Luffy lembra de algo. Vale comentar, isso é adiantado na animação. Lá, 2 segundos depois de ver o Usopp, o Luffy nota algo. É um momento, ei, esse cara me lembra alguém. No mangá leva quase um dia pra acontecer. Mas é isso, não se orgulhem de quem te abandonou. A moça de cabelo branco mostrou como se faz. E com isso, termino aqui o capítulo 24 do mangá One Piece, que se chama Coisas que não podemos ignorar.